Imagine por um momento a cena final de uma rainha que desafiou a autoridade de Deus. Ela foi uma mulher de poder, de crueldade e de maldade, mas no fim, tudo foi consumido pela justiça divina. Hoje, vamos entender a terrível morte de Jezabel, uma história que revela o juízo de Deus sobre aqueles que se levantam contra ele e seu povo. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer compartilhar com vocês mais uma história impactante da Bíblia. Preparem-se para revelações poderosas que podem mudar a forma como vocês compreendem a palavra de Deus. No final, veremos como a justiça de Deus é perfeita e, muitas vezes, inesperada. Se você ainda não é inscrito no canal Histórias Bíblicas Animadas, aproveite para se inscrever, dar o seu like e compartilhar com os amigos. Vamos juntos aprender mais sobre a palavra de Deus. Ascensão de Jezabel e Acabe. Jezabel foi uma princesa fenícia que se casou com Acabe, rei de Israel. Seu casamento não foi apenas uma união política, mas uma aliança para disseminar a idolatria no reino de Israel. Sob sua influência, Acabe abandonou o Deus de Israel e passou a adorar Baal, o deus pagão. Jezabel, com sua arrogância, perseguiu os profetas do Senhor e incentivou o povo a seguir seus deuses falsos. Ela representou tudo o que Deus abomina: a corrupção, a idolatria e a opressão contra os justos. Sua ascendência foi marcada pela destruição espiritual que ela causou em Israel. A profecia de Elias e o juízo de Deus. Deus, em sua misericórdia, enviou Elias, o grande profeta, para confrontar Acabe e Jezabel. Elias proclamou um juízo sobre Israel, dizendo que não haveria mais chuva até que Deus determinasse o contrário. Isso causou uma grande seca e fome em toda a terra. Mas o confronto mais dramático aconteceu no Monte Carmelo, quando Elias desafiou os profetas de Baal a invocar o fogo de seus deuses. Deus respondeu com um fogo sobrenatural, consumindo o sacrifício de Elias, enquanto os profetas de Baal falharam miseravelmente. Jezabel, no entanto, continuou sua obstinação, não se arrependendo nem diante do poder de Deus. A morte de Nabote e o julgamento de Acabe. Jezabel, com seu coração perverso, foi responsável pela morte de Nabote, um homem justo que se recusou a vender sua vinha ao rei Acabe. Usando falsos testemunhos e manipulações, ela conseguiu fazer Nabote ser condenado à morte. Esse ato de injustiça foi um marco do mal que dominava seu governo. Deus, através de Elias, anunciou que a casa de Acabe seria destruída e que Jezabel também pagaria por seus pecados. A morte de Nabote foi o catalisador para o juízo divino contra a casa de Acabe, e Deus não demoraria para cumprir sua palavra. A queda da casa de Acabe. A morte de Acabe foi inevitável. Ele partiu para a guerra contra os sírios, mas, apesar de disfarçar-se, foi atingido por uma flecha ao acaso, morrendo de maneira violenta. Seu filho Jorão assumiu o trono, mas também seguiria os passos idólatras de seu pai e mãe. O profeta Elias havia profetizado a destruição da casa de Acabe, e Jeú, um comandante do exército de Israel, foi o escolhido por Deus para cumprir essa profecia. Jeú matou Jorão e destruiu a linhagem de Acabe, cumprindo fielmente o juízo divino. A terrível morte de Jezabel. Agora, com Jeú no comando, chegou a hora do julgamento final de Jezabel. Ela, ainda altiva e confiante, esperava que sua posição fosse suficiente para resistir a qualquer ameaça. Mas quando Jeú chegou a Jezreel, ela se arrumou e se posicionou na janela, tentando manipular a situação. Jeú, sem hesitar, ordenou que a jogassem da janela. Seu corpo foi esmagado e o sangue se espalhou pelos muros da cidade. Após sua morte, Jeú, lembrando da profecia de Elias, mandou que seu corpo fosse enterrado, mas ao encontrá-lo, os cães haviam devorado quase todo o seu corpo, cumprindo a palavra de Deus.
Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Segundo o livro dos Reis, capítulo 9, versículos 36 e 37. O legado de uma rainha ímpia. O legado de Jezabel não acabou com sua morte. Ela foi responsável por espalhar a idolatria e a injustiça em Israel, e sua influência maligna afetou várias gerações. Apesar de sua morte violenta, o culto a Baal não desapareceu de imediato. A queda da casa de Acabe, no entanto, foi um passo essencial para a purificação do povo de Israel. Deus usou Jeú para erradicar a idolatria e restaurar a verdadeira adoração ao Senhor. Jezabel deixou um exemplo de como a soberania de Deus se sobrepõe a toda a maldade humana. Ela se tornou um símbolo do pecado e da obstinação contra Deus, e sua história serve como um alerta para todos nós. Reflexão. Ao refletirmos sobre a vida de Jezabel, aprendemos uma lição poderosa sobre a justiça de Deus. Ele, em seu infinito amor e justiça, não tolera o pecado e a idolatria, e no tempo certo, ele executa seu juízo. A morte de Jezabel, embora trágica, mostra que ninguém pode se opor a Deus sem enfrentar as consequências. Agora, eu convido você a refletir. Há áreas em sua vida que precisam ser entregues a Deus? Que possamos aprender com a história de Jezabel e buscar a santidade diante de Deus, vivendo em conformidade com sua vontade. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos por tua palavra que nos ensina e nos alerta. Pedimos que, assim como purificaste o povo de Israel, nos purifiques também, ajudando-nos a viver segundo a tua vontade. Que possamos reconhecer a tua soberania e entregar a ti todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Se você foi tocado por esta mensagem, inscreva-se no canal Histórias Bíblicas Animadas. Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.